Depois de 40 anos de casamento perfeito, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Ela procurou por dias, desesperada, até descobrir a verdade que estava escondida. E o motivo vai partir seu coração. Antes de começar essa história emocionante, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Prepare o lenço, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim. Marta acordou naquela terça-feira de maio como sempre acordava, às 6 da manhã, com o despertador tocando suavemente ao lado da cama. Ela esticou o braço para o lado esquerdo, procurando o calor do corpo de seu marido, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Mas a cama estava vazia. Fria. Isso não é incomum, pensou Marta. Carlos sempre foi de acordar cedo, especialmente depois de se aposentar. Ele provavelmente estava na cozinha preparando o café, como fazia todas as manhãs desde que pararam de trabalhar. Marta se levantou, calçou os chinelos de quarto e caminhou pelo corredor da casa onde haviam criado seus 3 filhos. As paredes estavam repletas de fotos, o casamento deles 40 anos atrás, ela com 22, ele com 25. Os nascimentos dos filhos. As formaturas. Os casamentos dos filhos. Os netos. Uma vida inteira documentada naquelas paredes. Ao chegar na cozinha, Marta franziu a testa. Não havia café passado. Não havia xícaras sobre a mesa. Carlos não estava ali. Carlos? Chamou Marta, caminhando pela casa. Silêncio. Ela verificou o banheiro. Vazio. A sala de TV, vazia. O pequeno escritório onde Carlos gostava de ler. Vazio. O quintal onde ele cuidava do jardim. Vazio. Marta voltou ao quarto e notou algo que não havia percebido antes, a gaveta de Carlos estava entreaberta. Ela a abriu completamente. Algumas roupas faltavam. Não muitas, mas suficientes para uma viagem de alguns dias. O coração de Marta começou a acelerar. Ela abriu o armário. A mala pequena de viagem de Carlos não estava lá. Carlos! Gritou Marta, agora com a voz embargada de preocupação. Ela correu até a garagem. O carro de Carlos não estava lá. Marta pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para o marido. A ligação caiu direto na caixa postal. Ela tentou novamente. Mesma coisa. E novamente. E novamente. Alô? Este é o Carlos. Não posso atender agora, mas deixe seu recado após o sinal, dizia a gravação com a voz calma de seu marido. Carlos, onde você está? Estou preocupada. Me liga, por favor, disse Marta, sua voz quebrando. Ela ligou para a filha mais velha, Helena. Filha, você sabe onde seu pai está? Perguntou Marta, tentando controlar o pânico. Não, mãe. Por quê? Aconteceu algo? Respondeu Helena, ainda sonolenta. Ele não está em casa. Levou roupas, levou o carro. E não atende o celular, explicou Marta, começando a chorar. Calma, mãe. Deve ter uma explicação. Talvez ele foi resolver algo e esqueceu de avisar. O senhor sabe como o pai é distraído às vezes, tentou acalmar Helena. Mas Marta conhecia Carlos melhor que ninguém. 40 anos de casamento lhe davam essa certeza. Carlos nunca, nunca mesmo, saía sem avisar. Ele sempre deixava um bilhete, sempre mandava uma mensagem. Sempre. As horas se arrastaram. Marta ligou para o celular de Carlos dezenas de vezes. Nada. Ela ligou para os outros 2 filhos, Pedro e Júlia. Nenhum deles sabia onde o pai estava. Por volta do meio-dia, os 3 filhos chegaram à casa dos pais. Encontraram Marta sentada na cozinha, olhando para o celular, esperando que tocasse. Mãe, vamos tentar ser racionais. O que exatamente estava diferente hoje de manhã? Perguntou Pedro, o filho do meio, sempre o mais pragmático. Tudo estava normal ontem à noite.
Jantamos juntos, assistimos à novela, conversamos sobre os netos. Fomos dormir por volta das 10, como sempre. Ele me deu um beijo de boa noite, disse que me amava. Nada estava diferente, relatou Marta, enxugando as lágrimas. E as roupas dele? O que está faltando? Questionou Júlia, a filha mais nova. Eles foram até o quarto verificar. Faltavam 3 camisas, 2 calças, roupas íntimas. A nécessaire de higiene pessoal de Carlos também não estava. Ele planejou isso, observou Helena, preocupada. Isso não foi algo impulsivo. Ele preparou uma mala. Mas por quê? Por que seu pai faria isso? Chorou Marta, desesperada. Pedro pegou o notebook de Carlos, que estava sobre a escrivaninha. Ele tentou abrir, mas estava protegido por senha. Mãe, qual é a senha do computador do pai? Perguntou Pedro. Eu não sei. Ele nunca me disse. Nunca precisei usar, respondeu Marta. Tentaram várias combinações e datas de aniversário, nomes dos filhos, dos netos. Nada funcionava. Helena decidiu ligar para os amigos mais próximos de Carlos. Seu Antônio, amigo de décadas, disse que não falava com Carlos há uma semana. Seu Roberto, companheiro de pescaria, também não sabia de nada. À tarde, Pedro decidiu ir à delegacia. Quero registrar o desaparecimento do meu pai, disse Pedro ao delegado. Há quanto tempo ele está desaparecido? Perguntou o delegado. Desde ontem à noite, aparentemente. Minha mãe acordou e ele não estava mais em casa, explicou Pedro. O delegado suspirou. Olha, filho, legalmente eu não posso registrar um desaparecimento antes de 48 horas. E sendo bem honesto, casos assim geralmente envolvem e o delegado hesitou. Envolvem o quê? Pressionou Pedro. Homens de certa idade que saem de casa voluntariamente. Às vezes há outra pessoa envolvida, entende? Disse o delegado, desconfortável. Pedro sentiu raiva. Meu pai é casado há 40 anos. Ele ama minha mãe. Ele não faria isso. Defendeu Pedro, exaltado. Eu entendo, mas é o que mais vemos. De qualquer forma, se após 48 horas ele não voltar, volte aqui que faremos o registro, orientou o delegado. Pedro voltou para casa frustrado e furioso. Naquela noite, os 3 filhos dormiram na casa dos pais. Marta não pregou o olho. Ela ficou acordada, olhando para o teto, repassando os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses. Procurando sinais que poderia ter perdido. Carlos estava diferente? Distante? Havia algo errado que ela não percebeu? Quanto mais pensava, mais percebia pequenos detalhes. Carlos havia estado mais quieto nos últimos meses. Pensativo. Às vezes ela o pegava olhando para o nada, perdido em pensamentos. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele sempre sorria e dizia que sim, que estava apenas cansado. Havia também as saídas. Carlos começou a sair mais sozinho nos últimos 2 meses. Dizia que ia caminhar, que ia ao médico fazer exames de rotina, que ia encontrar amigos. Marta nunca questionou. Por que questionaria? Eles sempre tiveram confiança mútua absoluta. Mas agora, na solidão da madrugada, Marta se perguntava: teria Carlos atraído? Depois de 40 anos, teria ele encontrado outra pessoa? A dor que essa possibilidade causava era física. Marta sentia o peito apertar, a respiração ficar difícil. Não, ela pensava. Não o meu Carlos. Não o homem que segurou minha mão durante 3 partos. Não o homem que me cuidou quando tive câncer há 5 anos. Não o homem que chora vendo fotos antigas dos netos. No segundo dia de desaparecimento, Helena decidiu investigar por conta própria. Ela foi ao banco verificar se Carlos havia sacado grandes quantias de dinheiro. O gerente, após muita insistência e explicação da situação, revelou que Carlos havia feito um saque de R$ 5.000 3 dias antes.
Por que ele precisaria de tanto dinheiro em espécie? Questionou Helena, confusa. Ela também descobriu que Carlos havia ido ao cartório 2 semanas antes. Mas para quê? Fazer um testamento? Transferir propriedades? Pedro, enquanto isso, tentou rastrear o carro do pai. Ele ligou para empresas de pedágio, descreveu o carro, a placa. Finalmente, conseguiu uma informação: o carro de Carlos havia passado pelo pedágio da rodovia que levava ao litoral, na madrugada de terça-feira, por volta das 4 da manhã. Ele foi pro litoral, informou Pedro à família. Mas por quê? Perguntou Júlia. A gente não tem casa de praia, não conhece ninguém lá. Marta se lembrou de algo. Carlos e ela haviam passado a lua de mel no litoral, há 40 anos, em uma pequena cidade chamada Vila do Mar. Era um lugar simples, uma pousadinha de beira de praia. Eles haviam jurado voltar um dia, mas a vida aconteceu. Filhos, trabalho, responsabilidades. Nunca voltaram. Será que ele foi para a Vila do Mar? Sugeriu Marta. Os 4 decidiram ir até lá. Era uma viagem de 3 horas. Eles partiram logo cedo, Marta no banco da frente do carro de Helena, olhando pela janela, o coração apertado de ansiedade e medo. Durante a viagem, Marta segurou nas mãos a aliança de casamento. 40 anos usando aquele anel. Ela girava no dedo, pensando em todas as vezes que Carlos havia segurado sua mão. Nas promessas que fizeram um ao outro. Na saúde e na doença, riqueza e pobreza, até que a morte nos separe, Marta sussurrou as palavras do casamento, lágrimas escorrendo silenciosas. Chegaram à Vila do Mar por volta do meio-dia. A cidade havia crescido, mudado, mas ainda mantinha o charme de cidade praiana pequena. Eles foram direto à pousada onde Carlos e Marta haviam ficado 40 anos atrás. A pousada ainda existia, mas estava diferente. Reformada, modernizada, mas ainda ali. Bom dia, estamos procurando uma pessoa. Nosso pai. Ele pode estar hospedado aqui, disse Helena à recepcionista, mostrando uma foto de Carlos no celular. A recepcionista olhou a foto e assentiu. Sim, ele está aqui. Chegou anteontem de madrugada. Quarto 12, confirmou a recepcionista. O coração de Marta disparou. Ele estava ali. Vivo. Mas por quê? E por que sozinho? Podemos vê-lo? Pediu Marta, ansiosa. Claro, mas ele saiu esta manhã. Disse que ia caminhar pela praia. Deve voltar na hora do almoço, informou a recepcionista. Eles decidiram ir até a praia procurar. Desceram pela areia, Marta tirando os sapatos, sentindo a areia quente nos pés como fizera 40 anos atrás, com Carlos ao seu lado, jovens e apaixonados. Caminharam pela orla por 20 minutos até que Júlia apontou. Lá. É o papai. A uns 100 metros, sentado em uma pedra, olhando para o mar, estava Carlos. Ele usava uma camisa clara, bermuda, estava descalço. Os cabelos grisalhos balançavam com o vento. Marta sentiu as pernas fracas. Parte dela queria correr e abraçá-lo. Parte dela queria gritar, perguntar como ele pôde fazer aquilo. Mas ela apenas caminhou, lentamente, em direção a ele. Carlos, chamou Marta, quando estava a poucos metros. Carlos virou bruscamente. Ao ver Marta e os filhos, seu rosto mostrou um misto de surpresa, alívio e algo mais. Tristeza profunda. Marta e Carlos começou, mas não conseguiu continuar. Marta se aproximou e, para a surpresa de todos, inclusive dela mesma, deu um tapa no braço de Carlos. Como você pôde? Como você pôde fazer isso comigo? Com a gente? 40 anos, Carlos. 40 anos de casamento e você some assim, sem uma palavra. Gritou Marta, chorando. Carlos baixou a cabeça, também chorando. Me desculpa, e eu não sabia como te contar, e disse Carlos, a voz embargada. Contar o quê? Que tem outra mulher? Que está cansado de mim? Que 40 anos não foram suficientes?
acusou Marta, a dor transbordando em cada palavra. Não. Carlos levantou a voz, olhando para Marta com intensidade. Não é nada disso. Eu amo você, Marta. Sempre amei. Desde o primeiro dia. Então por quê? Chorou Marta. Carlos olhou para os 3 filhos, depois de volta para Marta. Ele respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para algo impossível. Porque eu estou morrendo, Marta. E eu não queria que você me visse morrer, disse Carlos, sua voz quebrando completamente. O mundo parou. O barulho das ondas desapareceu. O vento cessou. Tudo ficou em silêncio absoluto enquanto aquelas palavras penetravam na consciência de Marta. O quê? Sussurrou Marta, mal conseguindo formar a palavra. Eu tenho câncer. Câncer de pâncreas em estágio avançado. Descobri há 3 meses. Não tem tratamento. Não tem cura. Os médicos me deram entre 3 a 6 meses, explicou Carlos, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Marta sentiu as pernas cederem. Helena a segurou antes que caísse. Pedro e Júlia estavam paralisados, em choque. Não, e isso não pode estar acontecendo, balbuciou Marta. Carlos se aproximou e segurou as mãos de Marta. Eu fiz todos os exames. Consultei 3 médicos diferentes. Todos disseram a mesma coisa. Não há nada a fazer além de controlar a dor no final, disse Carlos, gentilmente. Marta se afastou, cambaleando, tentando processar aquela informação impossível. Seu Carlos. Seu marido de 40 anos. O pai de seus filhos. O amor de sua vida. Estava morrendo. Por que você não me contou? Perguntou Marta, a voz mal saindo. Por que escondeu isso de mim? Carlos sentou novamente na pedra, exausto, como se carregar aquele segredo tivesse consumido todas as suas forças. Porque eu vi o que você passou quando teve câncer 5 anos atrás. Eu vi o medo nos seus olhos. Eu segurei sua mão durante a quimioterapia. Eu enxuguei suas lágrimas quando você perdeu o cabelo. Eu te carreguei quando você não tinha forças para andar, disse Carlos, sua voz tremendo de emoção. Ele olhou para Marta com olhos cheios de amor e dor. E mesmo assim, mesmo em todo aquele sofrimento, você foi forte. Você lutou. Você venceu. Porque havia tratamento. Porque havia esperança, continuou Carlos. Mas para mim não há tratamento, Marta. Não há esperança. Só há o fim. E eu não queria que você passasse meses me vendo definhar. Me vendo perder peso, perder forças, perder dignidade. Mas eu sou sua esposa. Gritou Marta. Na saúde e na doença. Esse foi o voto que fizemos. Você não tinha o direito de tomar essa decisão sozinho. Eu sei que fui egoísta. Mas eu pensei que seria mais fácil para você. Pensei que se eu simplesmente sumisse, você poderia ficar brava comigo, me odiar até, mas não teria que me ver sofrer, explicou Carlos. Pedro se aproximou, também chorando. Pai, por que você não confiou na gente? A gente tinha o direito de saber. De estar com você. De aproveitar o tempo que resta, disse Pedro, abraçando o pai. Júlia e Helena também se juntaram ao abraço, as 4 pessoas chorando juntas naquela praia. Marta ficou um pouco afastada, ainda processando. Ela olhava para aquele grupo, seu marido, seus filhos, e via toda a sua vida concentrada naquele momento. 40 anos de memórias. 40 anos de amor. E agora, a notícia de que tudo chegaria ao fim em meses. Quando você começou a sentir os sintomas? Perguntou Marta, finalmente se aproximando. Carlos se desvencilhou do abraço dos filhos e olhou para Marta. Há uns 5 meses. Dor nas costas, perda de apetite, cansaço. Eu achei que era só idade. Mas aí comecei a emagrecer muito rápido. Fui ao médico 2 semanas depois do seu aniversário, lembra?
Disse que ia fazer exames de rotina, contou Carlos. Marta se lembrou. Seu aniversário de 62 anos. Carlos havia organizado uma festa linda, reunido toda a família. Ele estava sorrindo nas fotos, mas ela agora percebia que o sorriso não chegava aos olhos. E você já sabia naquele dia? No meu aniversário? Perguntou Marta. Já. Tinha recebido o diagnóstico 2 dias antes, confirmou Carlos. Mas eu não ia estragar seu dia. Você estava tão feliz com os netos, com a família toda reunida. Marta sentiu raiva e amor ao mesmo tempo. Raiva por ele ter escondido. Amor pela consideração, mesmo que equivocada. E esses 3 meses? Você fingiu que estava tudo bem enquanto eu dormia ao seu lado, sem saber que estava perdendo você? Questionou Marta, a voz carregada de dor. Eu tentei te contar tantas vezes. Todas as noites eu ficava acordado, olhando para você dormindo, juntando coragem. Mas eu não conseguia. Não conseguia colocar aquela dor nos seus olhos de novo, disse Carlos. Helena se aproximou do pai. Pai, onde estão seus exames? A gente precisa ver. Precisa ter certeza. E se os médicos estiverem errados? Questionou Helena, procurando alguma esperança. Carlos tirou uma pasta de documentos de dentro da mochila que estava ao seu lado. Ele a entregou para Helena, que começou a ler. Pedro e Júlia leram por cima do ombro dela. Os relatórios eram técnicos, cheios de termos médicos, mas a conclusão era clara: adenocarcinoma pancreático, estágio 4, metástase hepática, prognóstico reservado, cuidados paliativos recomendados. Júlia, que era enfermeira, passou a mão pelos documentos com conhecimento profissional. Ela leu cada página, cada exame, cada laudo. E com cada linha, sua esperança diminuía. Pai, você consultou um oncologista? Perguntou Júlia. 3 diferentes. Todos disseram o mesmo, respondeu Carlos. E quimioterapia? Radioterapia? Insistiu Júlia. Júlia, você sabe melhor que ninguém que em estágio 4, com metástase, esses tratamentos apenas prolongam o sofrimento sem dar cura. No máximo ganharia alguns meses vivendo sedado, com dor, sem qualidade de vida, explicou Carlos. Júlia começou a chorar, sabendo que o pai estava certo. Ela havia visto casos assim no hospital. A medicina tinha limites. Marta se sentou na areia, olhando para o mar. O mesmo mar que ela e Carlos haviam olhado 40 anos atrás, recém-casados, com a vida inteira pela frente. Agora, aquele mar testemunhava o fim. Você veio aqui porque foi onde tudo começou pra gente, disse Marta, não como pergunta, mas como constatação. Carlos sentou ao lado dela na areia. Eu queria sentir aquilo de novo. A felicidade pura de quando éramos jovens e tínhamos todo o tempo do mundo. Eu queria lembrar do homem que eu era quando te prometi amar para sempre, disse Carlos, pegando a mão de Marta. Marta entrelaçou seus dedos nos de Carlos. 40 anos de entrelaçar dedos. 40 anos de caminhar de mãos dadas pela vida. Carlos, você é um idiota, disse Marta, mas sua voz estava suave, quase carinhosa. Você realmente achou que fugir de mim seria mais fácil? Que eu preferiria te odiar a te amar até o último segundo. Carlos apertou a mão dela. Eu só queria poupar você da dor, disse Carlos. Você não pode me poupar da dor de perder você, Carlos. Mas você pode me dar a chance de estar com você. De cuidar de você. De te amar enquanto ainda há tempo, disse Marta, virando-se para olhá-lo nos olhos. Mas vai ser difícil, Marta. Vai ser horrível. A dor vai aumentar, vou precisar de morfina, vou ficar confuso, e Carlos tentou explicar. Eu não me importo, interrompeu Marta, firmemente. Você esteve comigo quando eu estava careca, vomitando pelos efeitos da quimio, fraca demais para levantar da cama. Você me limpou quando eu não conseguia ir ao banheiro sozinha. Você nunca me abandonou. E eu não vou te abandonar agora.
Os filhos observavam aquela cena, emocionados. Pedro se ajoelhou ao lado dos pais. Pai, a gente quer aproveitar cada momento com você. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja doloroso. Porque a alternativa, que é você sumir e a gente nunca mais te ver, é muito pior, disse Pedro. Júlia também se juntou. Pai, os seus netos precisam se despedir. Precisam de mais histórias suas. Mais abraços. Mais risadas. Você não pode tirar isso deles, argumentou Júlia. Helena completou. E nós precisamos de você. Não importa em que condição. Nós queremos estar com você até o fim. Porque é isso que família faz. Carlos olhou para seus 3 filhos, depois para Marta. Ele chorou como não chorava há anos, talvez décadas. Eram lágrimas de dor, mas também de alívio. Alívio por não ter que carregar aquele peso sozinho mais. Tá bom. Eu vou voltar para casa, concordou Carlos, entre soluços. Eles ficaram na praia mais algum tempo, abraçados, chorando juntos, começando o processo de aceitar o inaceitável. Quando voltaram para a pousada, já era tarde da tarde. Carlos fez o check-out e eles iniciaram a viagem de volta. Durante as 3 horas de estrada, Carlos contou tudo. Cada consulta médica que fez às escondidas. Cada mentira que teve que contar. Cada noite que passou acordado, aterrorizado com o que estava por vir. Eu passei essas últimas semanas colocando tudo em ordem, explicou Carlos. Fui ao cartório atualizar o testamento. Organizei todos os documentos importantes numa pasta que está no escritório. Paguei o seguro de vida para garantir que está tudo certo. Escrevi cartas para cada um de vocês, para serem abertas depois que eu e sua voz falhou. Marta segurou sua mão mais forte. Quando chegaram em casa, já era noite. A casa que testemunhou 40 anos de casamento agora testemunharia os últimos meses. Naquela noite, Marta e Carlos deitaram na mesma cama, como faziam há 40 anos. Mas tudo estava diferente. Havia uma urgência agora, uma consciência dolorosa de que cada noite poderia ser uma das últimas. Carlos, quanto tempo você acha que tem? Perguntou Marta, no escuro. Os médicos disseram 3 a 6 meses. Isso foi há 3 meses. Então, e talvez mais 3, respondeu Carlos, sua voz calma mais triste. 3 meses. 90 dias. 2.160 horas. Marta fez as contas mentalmente, cada número uma punhalada no coração. A gente precisa fazer uma lista, disse Marta, de repente. Uma lista? Carlos se virou para ela, confuso. De tudo o que você quer fazer. Lugares que quer ver. Pessoas que quer encontrar. Coisas que quer comer. Músicas que quer ouvir. A gente vai fazer tudo, Carlos. Tudo o que você quiser, disse Marta, determinada. Carlos sorriu no escuro. Era um sorriso triste, mas genuíno. Eu só quero estar com você. Com os nossos filhos. Com os netos. Eu não preciso de mais nada, disse Carlos. Mesmo assim. A gente vai fazer esses meses contarem, insistiu Marta. Nos dias seguintes, a casa de Marta e Carlos se transformou. Helena, Pedro e Júlia se revezavam para estar presentes. Os netos passaram a visitar mais. Amigos foram informados, e vieram prestar solidariedade. Carlos começou a sentir mais os sintomas. A dor nas costas aumentou. Ele começou a tomar analgésicos mais fortes. Seu apetite diminuiu ainda mais. Mas ele estava em casa, cercado de amor. Marta assumiu o papel de cuidadora com uma dedicação feroz. Ela pesquisou sobre cuidados paliativos. Adaptou a casa para facilitar a mobilidade de Carlos conforme ele fosse perdendo forças. Marcou consultas com médicos especializados em dor oncológica. E a cada dia, ela se certificava de dizer te amo. De segurar a mão dele. De lembrá-lo de todos os momentos bons que compartilharam.
2 semanas após voltarem de Vila do Mar, a família organizou um churrasco especial. Todos estavam lá, os 3 filhos, os netos, os amigos mais próximos. Carlos estava mais magro, mais pálido, mas estava sorrindo. Vovô, conta aquela história de quando você conheceu a vovó. Pediu Pedrinho, neto de 7 anos. Carlos olhou para Marta, que estava ao seu lado, e sorriu. Eu tinha 25 anos e trabalhava numa loja de materiais de construção. Sua avó entrou na loja um dia, procurando tinta para reformar o quarto dela. Ela usava um vestido azul florido e tinha o cabelo preso num rabo de cavalo, começou Carlos, seus olhos brilhando com a memória. Marta sorriu, lembrando daquele dia como se fosse ontem. Eu fiquei tão nervoso que derrubei 3 latas de tinta tentando pegar a cor que ela queria, continuou Carlos, arrancando risadas de todos. Mas eu finalmente juntei coragem e perguntei se ela aceitava tomar um café comigo depois do trabalho. E você aceitou, vovó? Perguntou Sofia, neta de 10 anos. Eu disse que só se ele prometesse não derrubar meu café, respondeu Marta, rindo. E eu cumpri a promessa. Não derrubei o café dela. Mas eu derramei o meu no meu próprio colo de tão nervoso que estava, completou Carlos. Todos riram. Era um momento de alegria genuína, apesar da tristeza subjacente. Mais tarde naquele dia, quando os convidados foram embora e a casa ficou quieta novamente, Carlos chamou os 3 filhos para uma conversa. Eu preciso que vocês prometam uma coisa, disse Carlos, sério. O que, pai? Perguntou Helena. Quando eu me for, cuidem da mãe de vocês. Ela é forte, mas vai precisar de vocês. Não deixem ela se isolar. Não deixem ela se perder na tristeza, pediu Carlos. A gente promete, pai, disse Pedro, segurando a mão do pai. E outra coisa. Eu quero que vocês sejam felizes. Não gastem anos de luto. Chorem, sintam saudade, mas depois sigam em frente. Vivam. Amém. Riam. Porque é isso que eu gostaria de fazer se estivesse no lugar de vocês, pediu Carlos. Os 3 filhos choraram, mas prometeram. Carlos também teve conversas individuais com cada neto. Com Pedrinho, falou sobre ser corajoso mais gentil. Com Sofia, sobre nunca deixar ninguém diminuir seus sonhos. Com cada um dos 5 netos, ele deixou palavras de sabedoria, conselhos de vida, e principalmente, muito amor. As semanas foram passando. Carlos começou a precisar de cadeira de rodas para sair de casa. A dor aumentou, mesmo com medicação forte. Ele começou a dormir mais durante o dia. Marta nunca saiu do lado dele. Ela aprendeu a administrar os medicamentos nos horários certos. Ela preparava as comidas que ele ainda conseguia comer, mesmo que fossem apenas algumas colheradas. Ela lia para ele quando ele estava cansado demais para ler sozinho. Uma noite, 2 meses após a revelação do diagnóstico, Carlos acordou Marta no meio da madrugada. Marta, eu preciso te pedir perdão, disse Carlos, sua voz fraca. Perdão por quê? Perguntou Marta, imediatamente alerta. Por todas as vezes que não fui o marido que você merecia. Por todas as discussões bobas que tivemos. Por todas as vezes que escolhi trabalhar em vez de estar com você. Por ter fugido quando você mais precisava saber a verdade, disse Carlos, lágrimas escorrendo. Marta segurou o rosto dele com ambas as mãos. Carlos, você foi o melhor marido que eu poderia ter tido. 40 anos de companheirismo, amor, respeito. Nós discutimos? Sim. Erramos? Sim. Mas amamos. Meu Deus, como nós amamos. E isso é tudo o que importa, disse Marta, beijando sua testa. Eu tenho tanto medo, Marta, confessou Carlos, vulnerável como ela nunca o vira. Medo de quê? Perguntou Marta gentilmente. De te deixar sozinha. De não ver os netos crescerem. De não estar lá quando você precisar de mim. De ser esquecido, disse Carlos, soluçando. Marta se deitou ao lado dele, abraçando-o.
Você nunca será esquecido. Você está em cada um de nós. Nos olhos do Pedro, que são iguais aos seus. No jeito que a Helena cuida das pessoas, que ela aprendeu com você. Na determinação da Júlia, que é toda sua. Nos netos que carregam seu nome, seu DNA, suas histórias. Você viverá para sempre através de nós, disse Marta, sua voz firme apesar das lágrimas. Eles ficaram abraçados até o amanhecer, sem dormir, apenas sentindo a presença um do outro. No terceiro mês, Carlos estava muito fraco. Ele mal saía da cama. A dor era constante, mesmo com morfina. Mas sua mente ainda estava lúcida, e ele fazia questão de passar tempo com cada membro da família. Helena trouxe um álbum de fotos antigo. Eles passaram uma tarde inteira relembrando o primeiro apartamento do casal, minúsculo e sem aquecimento. As férias desastradas onde o carro quebrou no meio da estrada. Os aniversários das crianças. As bodas de prata. Cada foto era uma vida vivida plenamente. Na última semana de julho, Carlos teve uma piora significativa. O médico de cuidados paliativos foi à casa e conversou em particular com Marta. Ele está entrando na fase final. Podem ser dias, talvez uma semana no máximo, informou o médico com gentileza. Marta assentiu, tentando processar aquilo. Ela sabia que esse momento chegaria, mas nada a preparou para ele. Ele vai sentir dor? Perguntou Marta. Vamos aumentar a morfina. Ele ficará mais sedado, mais confortável. Sem dor, garantiu o médico. Marta reuniu os filhos e comunicou. Todos deixaram seus compromissos e vieram para a casa dos pais. Os netos também vieram. A família inteira se instalou naquela casa, determinada a estar presente nos últimos momentos. Carlos passava a maior parte do tempo dormindo, mas tinha momentos de lucidez. Em um desses momentos, ele pediu para falar com Marta a sós. Todos saíram do quarto, deixando o casal sozinho. Marta se deitou na cama ao lado de Carlos, cuidadosa para não machucá-lo. Eu preciso que você me faça uma promessa, disse Carlos, com grande esforço. Qualquer coisa, prometeu Marta. Quando eu partir, eu quero que você continue vivendo. De verdade. Não apenas existindo, mas vivendo. Viaje. Conheça lugares novos. Passe tempo com os netos. Se um dia encontrar alguém que te faça feliz, não se sinta culpada. Eu quero que você seja feliz, Marta. Sempre quis, disse Carlos. Marta começou a chorar. Eu não sei se consigo viver sem você, confessou Marta. Você consegue. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E eu vou estar sempre com você. Cada pôr do sol que você ver, sou eu dizendo boa noite. Cada brisa suave, sou eu te acariciando. Cada memória boa que você sorrir, sou eu te amando ainda, disse Carlos, usando suas últimas forças para confortar sua esposa. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas segurando as mãos, absorvendo a presença um do outro. Marta, obrigado, disse Carlos, de repente. Por quê? Perguntou Marta, confusa. Por 40 anos maravilhosos. Por 3 filhos incríveis. Por uma vida que superou todos os meus sonhos. Eu fui o homem mais sortudo do mundo por ter você, disse Carlos, sorrindo fracamente. Eu que agradeço, Carlos. Você me deu a melhor vida que eu poderia ter pedido, respondeu Marta. Eles se beijaram, um beijo lento e doce, cheio de décadas de amor e momentos de despedida. Carlos adormeceu ainda abraçado a Marta. Ela permaneceu assim, deitada ao seu lado, ouvindo sua respiração irregular, memorizando cada detalhe daquele momento. Na manhã seguinte, Carlos teve um breve momento de lucidez. Todos estavam no quarto, Marta, os 3 filhos, os 5 netos. Que lindo, e minha família toda aqui, disse Carlos, sua voz mal audível. Cada um se aproximou para se despedir. Lágrimas, abraços, eu te amós foram trocados. Quando chegou a vez de Marta, ela segurou a mão dele e sussurrou. Até nos encontrarmos de novo, meu amor.
E quando nos encontrarmos, você vai me dever uma dança. Carlos sorriu, apertou levemente a mão dela, e fechou os olhos. Ele faleceu naquela tarde, às 4h23, cercado por toda a sua família, em paz, sem dor, em casa. O velório foi 2 dias depois. Centenas de pessoas compareceram. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho antigos, pessoas que Carlos havia tocado ao longo de sua vida. Marta ficou ao lado do caixão o tempo todo, segurando a mão dele, conversando baixinho como se ele ainda pudesse ouvi-la. No enterro, cada filho fez um discurso. Helena falou sobre como o pai a ensinou a ser forte. Pedro sobre como o pai o ensinou a ser justo. Júlia sobre como o pai a ensinou a ser compassiva. Marta não conseguiu falar. Ela apenas colocou uma rosa branca sobre o caixão e sussurrou "Te amo" uma última vez. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. Os filhos tentaram convencer Marta a ir morar com um deles, mas ela recusou. Aquela era a sua casa. A casa onde Carlos ainda estava em cada cômodo, em cada memória. Uma semana após o enterro, Marta encontrou algo no escritório de Carlos. Era uma caixa de sapatos escondida no fundo do armário. Dentro, havia cartas. Dezenas de cartas. Todas endereçadas a ela. Marta abriu a primeira, datada de 3 meses atrás, logo após o diagnóstico. Minha amada Marta, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. E eu quero que você saiba algumas coisas. Primeiro, perdoe-me por ter escondido minha doença. Eu sei agora que foi errado, mas eu fiz pensando em te proteger. Segundo, obrigado. Obrigado por 40 anos de amor incondicional. Obrigado por ser minha melhor amiga, minha confidente, minha companheira de vida. Terceiro, não chore muito por mim. Eu tive uma vida plena, feliz, cheia de amor. Quantas pessoas podem dizer isso? E tudo isso foi por sua causa. Você me fez melhor. Você me fez completo. Eu te amo, Marta. Hoje, amanhã e por toda a eternidade. Seu Carlos. Havia uma carta para cada mês futuro. Para o aniversário dela. Para o Natal. Para o aniversário de casamento. Para momentos importantes que ele sabia que aconteceriam e ele não estaria lá para presenciar. Marta leu cada uma, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Na última carta, a que deveria ser aberta no que seria o aniversário de 41 anos de casamento, Carlos havia escrito: Minha eterna Marta, se você chegou até esta carta, passou-se 1 ano. Espero que você esteja bem. Espero que esteja vivendo, não apenas sobrevivendo. Lembra da nossa lua de mel em Vila do Mar? Lembra como éramos felizes, pobres mais felizes, com todo o futuro pela frente? Eu quero que você volte lá. Não para sofrer, mas para celebrar. Celebrar tudo o que vivemos. Celebrar o amor que compartilhamos. E quando estiver lá, olhando para aquele mar, saiba que eu estou ali com você. Eu sempre estarei. Porque o amor verdadeiro não termina com a morte. Ele transcende. Te amo para sempre. Carlos. Marta segurou a carta contra o peito e decidiu algo. Ela iria viver. Não seria fácil. Doeria muito. Mas ela honraria a memória de Carlos vivendo plenamente, como ele pediu. E assim termina a história de Carlos e Marta. Um amor de 40 anos que nem mesmo a morte conseguiu destruir. Carlos não sumiu porque não amava mais. Ele sumiu porque amava demais. E Marta aprendeu que o verdadeiro amor significa estar presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo de que cidade você está assistindo e se você já passou por algo parecido. Sua história pode confortar alguém que está passando pelo mesmo. Até o próximo vídeo. E lembre-se, ame enquanto há tempo.